Você se acha uma pessoa criativa? A maioria das pessoas não acha que é criativa, mas criatividade é disciplina, é método, é processo. Quanto mais referências você buscar, quanto mais áreas você for explorando, maior vai ser o seu repertório. Muitas vezes você pode pegar até de outros lugares. Você pode ver campanhas de gastronomia para produzir materiais sobre corrida. Quanto mais você acumular, quanto maior for a sua biblioteca, melhor vai ficar para você criar. Um dos melhores processos para começar a criatividade se chama brainstorm, ou chuva de ideias. Esse processo pode ser individual, mas funciona muito melhor com um grupo de pessoas. O importante do processo do brainstorm é que você não fique podando as outras pessoas ou você mesmo. E se o brainstorm não estiver te levando a lugar nenhum, tá todo mundo falando um monte de coisa e isso não ajudou em nada no processo, você ainda tem o recurso dos post-its. A ideia dos post-its é que cada um escreva o que pensa sobre alguma coisa. Eu boto vermelho, a pessoa coloca azul, a outra coloca vermelho também. E por aí vai. Você junta vários e depois coloca no quadro e vai colando eles. E a cada passo, a cada post-it sendo agrupado, que vocês têm ideia do que todo mundo gosta ou se aproxima daquilo. Nós vamos executar isso daqui. A partir do momento que você tiver esses tópicos estabelecidos, você pode começar uma pesquisa de referência. Ou seja, não é copiar o que as outras pessoas fizeram, mas você pode ver o que elas já fizeram exatamente para você não copiar. Muitas vezes, saber o que você não quer já é um grande passo. Porque se você olhar numa referência e, nossa, mas a pessoa fez isso com uma chave inglesa, eu não quero fazer isso. Então, ótimo. Então você já sabe o que você não quer. E aí a gente continua no crescimento da criatividade. Uma das partes mais importantes, da hora que você já tiver uma ideia construída, é transformar esse conteúdo em um formato. O que isso significa? Significa que você vai pegar aquela ideia e vai entender como você vai executar ela. Eu costumo também consultar outros profissionais que eu acho que são de renomes para mim, que são importantes para mim. Eu vejo quais que são os detalhes que eles usam. Eles usam tal efeito. Eles usam uma cor em específico. Eu tento entender o que aquela outra pessoa faz para criar a identidade dela, para trazer isso para mim. Então quais são as cores da minha marca? Quais são as cores que eu vou utilizar para criar esse produto? E por aí vai. Criatividade está muito longe das áreas exatas. Você pode fazer a mesma coisa de várias formas. Vai do seu feeling, do seu tato. Você pode ver filmes, escutar música, videoclipe, documentários, tudo que te traga esse acervo para você crescer mais e ter mais ideias. Eu acho que não existe alguém que não seja criativo. Porque você é criativo na cozinha, normalmente a gente é criativo naquilo que a gente mais gosta. Eu acabo buscando, como eu trabalho com gestão de negócios, estratégia, tendo que ter criatividade na solução dos problemas das empresas ou de campanhas que nós vamos trabalhar, eu acabo buscando muita inspiração em livros, biografias, gosto muito de ler biografias, gosto muito de prestar atenção no que acontece ao meu redor, no que as empresas estão fazendo. E eu acho que curiosidade. Quando a pessoa é curiosa, eu acabo assim, quando eu estou conversando com alguém, eu quero saber em detalhes sobre a história da pessoa, como foi, porque isso me traz inspirações para outras coisas, mesmo embora a pessoa que eu estou conversando não seja da minha área. Porque a contribuição que ela pode me dar na solução de um problema em outra coisa que eu estou resolvendo, ela é fundamental. Então, assim, eu não posso ficar sempre fechada num aspecto da vida. Então, a gente tem que acabar assistindo tudo quanto é programa. Eu acabo dizendo assim sempre, para os alunos. Não existe programa de televisão cafona, não existe propaganda feia ou propaganda ruim. Vamos analisar, vamos tentar entender, que sirva de inspiração para quando em algum momento da vida que a gente tenha isso,
eu gosto muito de me inspirar nos jovens, nos alunos. Eu acho que os alunos têm as ideias interessantes, as histórias que eles vivem são num contexto diferente do que eu vivo. E eu acho isso interessante, independente de julgamento. É interessante porque é uma outra forma de viver e uma outra forma de olhar. Então, quando a gente pega essas diferenças com pessoas de mais idade também, quando eles começam a contar as histórias de antigamente, aquele vô e aquela avó, que às vezes a gente diz assim, não, sempre a mesma história, mas a gente vai juntando outras experiências no nosso repertório que nos tornam mais criativos na solução de problemas que a gente tem no nosso dia a dia. Além disso, tem a questão do ambiente, né? Onde você trabalha, onde você vive, onde você convive. Às vezes a gente olha assim na televisão, ou olha em matérias ou na internet, que o ambiente criativo é cheio de acessórios que eu nunca vou ter acesso. Não, você pode mudar esse ambiente, você pode transformar esse ambiente, troca os móveis de lugar, coloca uma figura legal na parede, torne um ambiente agradável e propício. E isso pode sair de coisas que você gosta, referências que você curte. E eu acredito muito que na mudança desses ambientes, fundamental para estimular o pensamento criativo. Nessa mesma perspectiva de ambiente, eu trago também a questão dos relacionamentos, né? Quando a gente se relaciona só com pessoas iguais a gente acaba também limitando muito a nossa esfera do repertório. Então a gente tem que ter pessoas que pensam como a gente, pessoas que pensam diferentes. E nesses diferentes grupos, até naquele almoço de família, sabe? Que tem aquele tio, o tio do pavê, você tem histórias interessantes. Além do ambiente, mudar o ambiente, que ele ajuda muito na questão criativa, alterar na medida do possível, o ócio também é importante. Dar uma parada, quando a gente está com um problema muito grande, dar uma parada, respirar, ou tá num trabalho, dar um tempo naquele trabalho. Então, assim, ir para a praia, ir para o campo, fazer uma atividade física, né? Eu gosto muito da questão da atividade física, que é um momento que a gente acaba se desligando um pouco. Muita gente faz yoga. E outra questão assim, vocês escutam muito falar, tive uma ideia no banho. Por que tive uma ideia no chuveiro? Não é é porque quando está tomando banho se dá uma relaxada. E é essa história que tem por trás da história do tive uma ideia no chuveiro. É justamente quando tem um momento de relaxamento, às vezes tem aquela solução. Então, assim, pode ser que 2, 3 dias depois, no final de semana, venha a inspiração para um problema que você pensou a semana inteira. Então, assim, procurar fazer atividades que desligam a sua mente daquele pensamento corriqueiro, trator que a vida tem imposto pra gente, né? A outra questão que eu gosto de ressaltar muito são as redes sociais, o uso da internet, que agora está muito em alta. Então, assim, a internet pode me deixar mais criativo? Pode, mas pode me bitolar também. Então, se eu estou numa rede social, por exemplo, tipo o Instagram, e eu só sigo pessoas que me agradam, o meu repertório vai ser... E aqui o algoritmo da rede social funciona assim, é claro que eu vou sempre pensar assim. Agora, se eu começo a trazer coisas para minha timeline diferentes daquela que eu estou acostumada a conviver, o que eu realmente... que me forçam a pensar e refletir mais, eu consigo fazer também o ambiente online como uma fonte de inspiração. E a última coisa que eu tenho para falar é o seguinte, né? Teve uma ideia, anota. E não existe ideia ruim, não serviu, anota. Quanto mais a gente vai reunindo essas ideias, pode ser que a gente não use aquela que a gente anotou originalmente, mas depois a gente transforma e adapta para aquilo que a gente quer. É claro que daí depois tem todos os processos criativos, de brainstorming, outras técnicas que você junta pessoas e desenvolve outros tipos de processo, mas na questão individual a dica que eu dou é anotar. As metodologias criativas evoluíram muito nos últimos tempos. Eu acho que um dos grandes pontos que fez as metodologias evoluírem muito é esse conceito de inovação, que cada vez mais vem despertando, cada vez mais vem chamando atenção. Embora as pessoas ainda não saibam muito o que é inovação e acham que tudo é inovação, não conseguem
distinguir, né? Se a gente começar a analisar tudo que a gente faz na vida, a gente tem um método, por mais empírico, experimental que ele seja, você abre a porta do seu carro de um mesmo jeito, você liga o seu carro sempre com a chave virada para você, o logotipo da marca do carro virado para você ou pelo outro lado, você tem manias que a gente chama, que são os métodos. Eu sempre digo que quer analisar o seu método e quer realmente comprovar que você tem um método, comece a se reparar quando você está acordando. Tem pessoas que acordam, escovam os dentes e vão tomar café e depois escovam os dentes de novo. Tem pessoas que acordam, tomam café e depois escovam o dente. Enfim, todo mundo faz a mesma coisa do mesmo jeito há muito tempo e a gente acaba nem reparando nisso. Lá no marketing 1.0, por exemplo, tinha-se uma ideia de criatividade que não era bem o acabar um processo, e sim repetir processos, né? A Revolução Industrial, quando ela veio e ela começou a inserir um pouco mais o agricultor que estava no campo, ele começou a vir para dentro da indústria, ele começou a fazer isso de uma maneira extremamente manual, extremamente artística, ele era um artesão de todo o processo. Quando a gente começa a avançar, indo para revoluções, a segunda revolução industrial, a terceira, hoje a gente está entrando na quinta revolução industrial, então a gente tem um avanço muito grande. A grande evolução que a gente tem daqueles métodos antigos primeiro a gente pode conversar com as pessoas, a gente pode envolver pessoas, a gente pode trazer pessoas de todas as áreas para construir algo com a gente. Tá? Eu acho que essa é a parte principal. E, de novo, é o ser humano no centro do processo. Existe até uma máxima que diz que todo mundo é criativo. Eu discordo disso. Todo mundo tem um potencial para ser criativo, mas nem todo mundo é criativo, porque criatividade é um processo, né? Então, todo mundo tem potencial para participar desse processo, mas ninguém nasce já no fim do processo. Hoje o erro é muito bem-vindo em qualquer método criativo. Eu brinco às vezes que a gente é pago para errar, porque quanto antes a gente errar, antes a gente vai acertar. O modelo que a gente tinha antes não permitia o erro, né? Os grandes empresários de antigamente, eles tinham que acertar ou acertar. Essa era a máxima deles. Você tem que acertar a todo momento. Tem muitas pessoas que, quando elas vão a gente convida várias pessoas de vários locais diferentes, e às vezes as pessoas falam, não, eu não vou conseguir criar, ou eu não sou criativo. E aí eu falo, cara, só tem uma maneira de você saber isso. Tem que começar. Você tem que fazer, você tem que se entregar, se dê uma chance, se permita. A metodologia, o método de Lego sur Display tem muito disso. As pessoas falam, não, mas tem pessoas que nunca montaram uma peça de Lego na vida, né? Elas falam, não, eu não consigo montar. E a gente fala, cara, monta qualquer coisa, sabe? No primeiro momento, depois a gente vai evoluindo, mas no primeiro momento eu falo, não se atenha a mim, vai e monta qualquer coisa aí. E aí tem pessoas que encaixam as peças de cabeça para baixo, tem pessoas que fazem as coisas mais loucas possíveis com uma peça de Lego. Mas é super importante esse momento, que é o primeiro momento que ela está montando uma peça de Lego. Então a gente não influencia nesse processo. E quando eles mostram, eu falo, caraca, que legal, que bacana, vamos se permitir, vamos se entregar. Só tem uma maneira de a gente saber se vai dar certo, se vai dar errado, se a gente sabe, se a gente não sabe. É a gente fazendo. E quanto mais a gente fizer, mais a gente vai aprender, mais a gente vai se entregar e melhor vai ser o processo.